Olá, eu sou Elaine Almeida, do terceiro ano B, e irei apresentar as questões da atividade avaliativa. Primeira questão. Apresente o impacto da pandemia da Covid-19 na vida da população mundial e brasileira no que se refere à saúde, educação, emprego e renda. Na saúde, a pandemia causada pelo novo coronavírus impactou o mundo todo em empresas, pessoas, rotinas, instituições, hospitais, laboratórios. Todos sofreram e sofrem as consequências da transmissão da Covid-19, que exigiu adaptações em diversos âmbitos. A área da saúde foi uma das que mais sentiram as conturbadas consequências da pandemia, que impôs uma revolução não esperada no setor. Logo que o coronavírus chegou ao Brasil, as mudanças sentidas inicialmente foram relativas à rotina da população, como o uso constante de máscara, álcool em gel sempre à vista, distanciamento social, educação. O impacto causado pela pandemia do coronavírus vem impondo drásticas mudanças na rotina da população mundial. Diversas áreas foram atingidas por essas ações, entre elas a educação. O Ministério da Educação passou a definir critérios para a preservação ao contágio da Covid-19 nas escolas. O desafio fundamental da educação brasileira passou a ser a adequação ao novo cenário imposto pela pandemia. Uma das medidas tomadas foi a inclusão da EAD nas escolas como alternativa à interrupção das atividades presenciais. Esse dispositivo emerge para que os alunos possam cumprir a carga horária mínima exigida de horas-aula. Emprego e renda. A pandemia da Covid-19 no Brasil impactou não apenas a saúde humana, mas também outros importantes aspectos da vida social. A economia, a renda e os empregos de uma parcela considerável da população brasileira foram profundamente afetados pelos distúrbios criados pela pandemia. Os setores que apresentavam maior risco de crise econômica e perda de emprego no período eram as áreas de hortelaria e alimentação, serviços imobiliários e administrativos, indústria de transformação e comércio e serviços e separação, o que foi comprovado com o decorrer do primeiro ano da doença. Assim, o governo brasileiro adotou uma postura política prejudicial, tanto do ponto de vista da saúde humana quanto da economia, ao disseminar a ideia de que o combate à doença não poderia implicar em um mal maior, a desaceleração da economia. Segunda questão. Descreva as características das teorias demográficas malthusiana, neomalthusiana e reformista. Na sua opinião, qual delas é a mais adequada? Teoria malthusiana. A teoria malthusiana defende que, mediante o crescimento acelerado da população mundial, haveria um problema de escassez de alimentos, visto que a perspectiva do crescimento da oferta de alimentos era inferior ao que se previa para a população. Teoria neomalthusiana. A premissa da teoria neomalthusiana determina que o crescimento da população tem como resultado o aumento da pobreza. Portanto, a principal característica dessa teoria é a defesa do controle da população, com vistas a evitar o aumento da pobreza na sociedade. Tal cenário é atrelado ainda ao impacto negativo do crescimento populacional sobre os recursos naturais. Teoria reformista. As ideias básicas desta teoria são todas contrárias às de Malthus. Sua principal afirmação nega o princípio malthusiano
segundo o qual a superpopulação é a causa da pobreza. Para os reformistas, é a pobreza que gera a superpopulação. De acordo com a teoria reformista, se não houvesse a pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene, etc., o que regularia naturalmente o crescimento populacional. Portanto, é exatamente a falta dessas condições o que acarreta o crescimento desenfreado da população. Na minha opinião, a teoria mais adequada é a reformista, pois é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Questão 3. Tome a sua família como modelo. Identifique o número de filhos, tendo por preferência a seguinte evolução: bisavós, avós, pais, irmãos. Minha bisavó materna teve 10 filhos. Meu bisavô paterno teve 6 filhos. Minha avó materna teve 4 filhos. E meu avô paterno teve 5 filhos. E meus irmãos tiveram 0 filhos. Meus pais tiveram 3 filhos. Considerando a evolução familiar encontrada, em qual teoria demográfica sua família se encaixa? Considerando a evolução familiar encontrada, a minha família se encaixa na teoria reformista. Questão 4. Considerando a temática da desigualdade de gênero com base no vídeo Sonho Impossível, compare e relate como se apresenta esse processo no seu ambiente familiar. Qual é a sua opinião sobre isso? Na minha família, meu pai e minha mãe trabalham e se respeitam igualmente, não tem desigualdade. Ambos educam e sempre procuram o melhor para mim e minhas irmãs. Em minha opinião, a desigualdade de gênero reforça uma situação de violência que pode ser física, sexual, psicológica, social, patrimonial ou moral. Muitas vezes as mulheres não encontram apoio social ou do Estado para desfazer esse ciclo. Para efetivar a mudança, é preciso que essa discussão esteja sempre em evidência. Questão 5. Considere o texto. A população mundial está aumentando, dobrou em meio século. Letra A. Indique os países e regiões que representam maior crescimento atualmente. Apresente as razões desse crescimento. Os países com maior crescimento populacional, segundo dados das Nações Unidas, a China com 1.440 milhões e a Índia com 1.390 milhões são os países mais populosos, ou seja, só essas duas nações abrigam 37% da população mundial. As razões desse crescimento são melhorias nas condições de saúde e renda da população, foram determinantes para a elevação das taxas de natalidade locais. Letra B. Aponte as medidas que os governos deverão tomar para enfrentar os desafios desse crescimento demográfico. A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de preservação, a gravidez, a mudança ideológica da população são todos os fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Questão 6. Considere a temática deslocamentos populacionais para responder às questões a seguir. Letra A. Quais fatores são responsáveis por estimular o homem a sair de um lugar para outro? Diversas causas podem estar associadas a esse deslocamento, como a busca por trabalho, melhor colocação profissional e melhores condições de vida, desastres naturais e situações climáticas extremas, crises políticas e socioeconômicas e perseguições étnicas e religiosas. Letra B. Apresente dados sobre o número de brasileiros que vivem fora do Brasil. A quantidade de brasileiros vivendo no exterior cresceu continuamente desde 2015,
tendo atingido um recorde histórico em 2020. 7 anos atrás, havia 2,7 milhões de brasileiros expatriados. Desde então, esse número cresceu 55%, chegando a 4,2 milhões. Letra C. Apresente o conceito de emigração e imigração. A imigração é o movimento inverso de sair do seu país ou região de origem. Os emigrantes são as pessoas que deixam seu local de origem. Emigração vem do latim emigratus, que significa se afastar. A imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são os chamados imigrantes. Imigração vem do latim imigrantus, que significa se mudar para. Letra D. Identifique em seu município famílias que tiveram pessoas que saíram do seu lugar de origem, o motivo do deslocamento e o local de destino. No município que moram, tiveram pessoas que saíram do seu lugar de origem por motivos familiares, falta de emprego e por melhores condições de vida para Araguaína, Palmas, Goiânia e etc. Letra E. Identifique em seu município pessoas de outras localidades que passaram a residir no mesmo e as razões do deslocamento. Por ser um lugar tranquilo, e as razões do deslocamento foi por conflito entre pessoas onde havia ameaças como morte envolvendo famílias e etc. Essa foi minha apresentação. Obrigada pela atenção.